Tá. Então, vamos começar? Vamos lá, obrigada, Aline. Nada. Todo seu esse espaço aí. Certo. Então, na parte 3, hoje nós vamos falar dos distúrbios de potássio. E aí, volto mais uma vez à função do rim como regulador primordial da homeostase, a importância dele. Os compartimentos corporais, que se dividem entre o líquido intravascular e o extravascular. Você vai ter 40% de sólido e os 60% de líquido, que seria a água total do corpo, que está dividida entre o fluido intersticial, que é o líquido intracelular, extracelular, não, que vai estar dividido entre o líquido extracelular vai estar dividido entre o fluido intersticial e o vascular. Esse slide aqui está falando direitinho, olha, tem o sólido, tem a parte fluida. Geralmente, a água total, que é a parte fluida, ela vai ser mais ou menos 60% a 50% do peso da pessoa. O homem tende a ser 60% e a mulher 50% por conta da alteração do muscular. E aí ele vem a divisão do fluido intersticial e o plasma. A água, é importante lembrar que ela vai estar 2/3 dentro do líquido intracelular e 1/3 no líquido extracelular. Como hoje nós vamos... sempre que falar de íons, a gente tem que dar uma lembrada no controle da água corporal. Então, o controle da água corporal, a excreção vai ser mediada. Hoje eu vou dar mais atenção à aldosterona, que é o que a gente vai falar do potássio. Então, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o que vai estimulá-lo? Uma hipotensão, ou uma diminuição do líquido total, a diminuição da concentração de sódio lá na mácula renal, ou potássio também, ativação via sistema parasimpático renal ou via hormonal. Aí o rim começa a produzir a renina, que vai se transformar em anjo 2, e aí a anjo 2 vai lá na adrenal e estimula a produção da aldosterona, que vai levar toda a alteração. Ela ativa a bomba de ATP sódio e potássio no túbulo renal, ela vai levar a reabsorção de sódio com água sempre juntos e excreção de potássio. Não vou falar da vasopressina hoje, porque para a gente não vai ter importância. O potássio, então, ele é o principal cátion do líquido intracelular. Ele está dentro da célula numa proporção de 140 mEq por litro ou 140 milimol por litro, mEq e milimol a mesma coisa, que corresponderia a 98% do nosso cátion, do nosso potássio total. E na concentração plasmática, ele vai ficar entre 3 e 5 mEq por litro. A regulação do potássio, ela vai ser sempre uma distribuição, vai ter sempre que estar numa regulação muito fina, extremamente eficiente, porque qualquer alteração do potássio no líquido entre o intra e o extracelular vai poder resultar numa alteração fatal nessa concentração do potássio. Os reguladores do potássio seria, calma aí, cadê? Deixa eu achar. Seria Eita, peraí que deu pau aqui no meus coisas. Ele saiu fazendo sozinho. Vou voltar aqui, tá, gente? Ele saiu e foi embora. Aqui. Os reguladores dele seria alteração de eletricidade, né? Gradiente eletrônico ali dentro, a permeabilidade celular, o próprio potássio, a concentração de potássio, e tudo isso que vai alterar e vai estimular as alterações todas. A regulação do potássio se dá basicamente com essa bombinha, a bomba de sódio potássio ATPase. É uma enzima que é localizada na membrana plasmática. Ela pega 3 sódios e joga para fora da célula, em direção ao líquido extracelular, e puxa do líquido extracelular para dentro da célula 2 potássio. Isso vai gerar um gradiente. E esse gradiente vai gerar uma nova troca no outro lado da célula, que seria a troca do potássio
com os H+. Então, na aula hoje, a gente vai falar muito de distúrbio hidroeletrolítico e associado a distúrbio ácido básico, tá? Quais são os moduladores para essa troca? Então, seria estímulo via catecolamina, a insulina, ela vai ativar a bomba, o hormônio tiroidiano, a aldosterona, a hiperosmolaridade, um exercício, o pH extracelular, a concentração plasmática de potássio. Algumas drogas que a gente toma também vai estimular essa bomba e vai gerar essa troca. A excreção do potássio. Cerca de 10% somente vai ser excretado no intestino e muito menos no suor. O suor vai ganhar a sua força quando você está fazendo um exercício extenuante no calor, aí você tem uma perda maior. E o intestino, ele só passa a ser importante a perda dele ou quando está muito alterado o fluxo intestinal ou quando você tem uma eliminação renal, uma taxa de filtração renal abaixo de 30, aí a eliminação fecal vai ficar mais importante para essa pessoa. Fora isso, 90% do rim vai ser, 90% do potássio vai ser excretado no rim. Lá no rim, o potássio vai chegar via glomérulo, vai ser filtrado, vai entrar dentro dele, vai começar no túbulo, ele vai passar pelos túbulos, lá dentro dos túbulos, no túbulo contornado principal e na alça de rim, eles vão ser filtrados livremente por gradientes. E o ajuste fino do potássio, que é cerca de 10%, que é ele que vai dar a alteração importante para a gente hoje da aula toda, vai acontecer lá no nefrodistal, controlado pela aldosterona. Lá no nefrodistal, então, tem essa figurinha me ilustrando. Você vai ter, de um lado da célula, a bomba de ATP, né, ATP, que vai ser hidrolisada, vai trocar o potássio pelo sódio, aí vai gerar um gradiente, esse gradiente vai estimular do outro lado a troca de potássio pelos H+, que seriam ácidos, e também vão ter poros que vai gerar, por alteração mesmo de gradientes, trocas de potássio e sódio até essa regulação. Então, se você tem um estado de hipocalemia, ou seja, com potássio baixo, você ativa lá a bomba e aumenta a troca, tentando diminuir o rim, tentando reter mais potássio. Ao contrário, se você tem um estado de muito potássio, você desativa a bomba, tentando fazer o rim perder mais potássio. A aldosterona, então, ela vai ativar essa bomba. Sob efeito dela, o sódio passa para o líquido extracelular e o potássio entra para dentro do leque. Você vai ter aumento da reabsorção de água e sódio e aumento da perda de potássio. Então, o potássio foi jogado para dentro da célula e depois hiperfiltrado. Em contrapartida, também no equilíbrio do potássio, você vai ter essa troca que eu sempre estou explicando, que é a troca através de gradiente ativo do potássio e do sódio, e por isso vai ter os desequilíbrios ácidos e básicos. Numa acidose, por exemplo, você vai ter o potássio passando do líquido intracelular para o extracelular, né, na situação de hipercalemia, e numa alcoolose é o contrário, passa do líquido extracelular para o intracelular e gera essa situação de hipocalemia. Os fatores que vão interferir, é isso aqui que eu falei, a permeabilidade da membrana, a concentração de potássio e o gradiente elétrico, e aí vai ter esse ajuste fino lá no rim. E aí vão as desordens. Quando você tem uma situação de hipocalemia, ou seja, potássio sérico vai estar abaixo de 3,5. Primeiro, ela vai ser, para a gente pensar, ela vai ser dividido em 3, leve, moderada e grave. Leve vai ser de 3 a 3,5, moderada de 3 a 2,5 e a severa menor que 2,5. Os sintomas, as manifestações clínicas vão estar muito relacionadas à gravidade e o tempo de instalação dessa hipocalemia. Ou seja, geralmente, se ela for leve, ela não dá sintomas. Se ela se instalar lentamente, for insidiosa, ela também pode não dar sintomas. Isso acontece muito no renal crônico. Ele vai lentamente, ele tolera níveis de potássio alto e não tem nada. A hipocalemia, ela é um fator predisponente para arritmia, sempre.
principalmente naqueles pacientes que têm cardiopatia isquêmica ou, né, fazem uso de digoxina, mas em qualquer paciente ela vai ser um predisponente para as arritmias. Uma outra manifestação clínica seria a rabdomiólise, que pode ser precipitada pela hipocalemia. A poliúria, porque a hipocalemia vai desajustar a concentração urinária, se ela vai prejudicar, e aí se manifesta com poliúria. A hiperglicemia, porque porque a hipocalemia vai lá no pâncreas e ela altera a secreção de insulina. Tem um paciente que pode desenvolver hiperglicemia secundária à hipocalemia. Alcalose metabólica, por causa daquela troca que a gente conversou do H+ com o potássio. E aí, um dos sintomas que você vai ter nela é os sintomas da alcalose, seria sonolência, espasmos musculares. É bom lembrar que a alcalose tanto pode ser consequência da hipocalemia, como ela pode ser a causa da hipocalemia, porque também em situações de alcalose, você vai haver a transposição. Então, quando você tem, aí você vai gerando vai virando uma bola de neve. Você perde, você tem uma outra causa de hipocalemia, que não seja a alcalose, a tendência é desenvolver a alcalose. E essa alcalose vai piorar ainda mais a hipocalemia. Por isso a importância sempre de avaliar o distúrbio ácido básico associado à alcalemia. Os sintomas. Então, como eu disse, ele pode ser assintomático, pode aparecer a fraqueza muscular. Essa fraqueza ela vem também lentamente, começa na pontinha dos dedos, nas extremidades, vai evoluindo para os membros e tronco. A paralisia, que nós vamos conversar daqui a pouco, ela é um sintoma bastante importante, faz até alguns diagnósticos da paralisia, do tipo de paralisia. Constipação e a tendência de evoluir para as arritmias, que pode levar até uma parada, né, cardiorrespiratória e óbito. A paralisia, uma paralisia periódica hipocalêmica que pode acontecer, é um sintoma importante, que geralmente é desencadeado por paciente que parou de fazer um exercício físico, ele fez exercício extenuante, na hora que ele para e fica em repouso, você estimula ela. Ou quando ele come altas cargas de carboidrato. Quando tem um estresse, onde tem liberação de beta-adrenérgicos, e esses beta-adrenérgicos vão ativar essa bomba. Então, isso tudo vai precipitar. E aí, nesse momento desse surto, que eles vão ser ataques, o potássio vai estar extremamente baixo, entre 1,5 e 2,5. E quais são as situações em que levaria a isso? Vai ser o hipertireoidismo e a paralisia periódica familiar. A acidose tubular renal também pode levar, só que ela é um pouquinho diferente, ele é mais insidioso, dura 48 a 24 horas para você desenvolver o que chama de tetraplegia ácida. Ela vai aos pouquinhos para ter essa tetraplegia. Então, ela vai diferenciar do hipertireoidismo e da paralisia familiar, porque vai ser em surtos, vai ser sempre agudo, vai ser bem rápido o desenvolvimento. Ele você trata, melhora. As alterações do eletrocardiograma vão aparecer somente se for moderada a grave. São alterações características, onde você tem uma onda proeminente. A onda proeminente não é patognomônico, ela vai aparecer em outras patologias. Você vai ter o achatamento da onda T. Essa onda T pode achatar ao ponto de ficar negativa. Tem depressão também do segmento ST, e um erro muito comum quando avaliar o eletro da hipocalemia é achar que o QRS está alargado, só que na verdade você está avaliando a onda T, que foi invertida, associada à onda U, ou seja, a onda U que seria a onda T. E aí você acha que o QT está alargado, está longo. Eu trouxe uns eletros aqui. Na hipocalemia moderada, a setinha aí de vermelho está mostrando esse achatamento do ST, a depressão do ST e o achatamento do T, ele vai ficando tudo mais chatadinho, a onda U vai crescendo, isso você vê bem direitinho nos pacientes. Já na severa, a onda U cresce mais ainda, a depressão do segmento vai acompanhando a geração da onda T negativa, e aí é essa indução ao erro, olha. Quando você encara a onda U como uma onda T.
e aí fica achando que ele que o QT está maior do que tem que ser, sendo que você tem que olhar o certo é esse espaçozinho em azul, parar na onda T negativa. Causas da hipocalemia. O que causaria? Uma ingestão inadequada. Pensar que a ingestão inadequada ela é muito rara, porque o rim ele está sempre ávido por potássio. Se você chega a pouco potássio lá, ele vai ter capacidade de absorver. Então, para você ter uma ingestão prolongada como causa, tem que ser uma ingestão inadequada como causa, tem que ser uma ingestão muito prolongada, por muito tempo de baixa de potássio. Quais são os alimentos que mais têm potássio? Fruta, legumes, aquelas cereaizinhos. Então, são coisas que a gente brasileiro come, fruta bastante, né? Então, é difícil você ter uma dieta pobre em potássio. Outra causa seria o deslocamento abrupto do potássio do plasma, que seria do líquido extracelular, para dentro da célula. Existem vários mecanismos que vão fazer isso. E aumento das perdas, seja renal, seja extrarrenal. Eita, peraí, deixa eu pegar tudo. A hipocalemia por deslocamento do potássio do líquido extracelular para dentro da coisa pode ser induzida por uso de catecolaminas, infusão de dopamina, dobutamina, epinefrina, ou por um momento em que há liberação de catecolaminas em grande quantidade, como no estresse, né, que seria pós-operatório, sepse, delírio tremens, isquemia coronariana. Também pelo uso de broncodilatadores beta-2 agonistas, fenoterol, salbutamol, terbutalina, a insulinoterapia para tratamento de diabetes, o uso dos inibidores da fosfodiesterase, teofilina e cafeína, o uso da cloroquina, mas o uso da cloroquina somente quando houver intoxicação, o envenenamento por bário, o sal de Celso, que é um sal usado em tratamento alternativo de doenças malignas, ele é super grave, porque ele vai bloquear todos os canais de potássio existentes na célula. Então, ele tira todo o mecanismo de absorção e reabsorção do sódio e acaba gerando uma hipocalemia muito severa. E é um paciente que tem tendência a ter alterações do eletrocardiograma, fazer torsado de Poincaré, ter alargado, é o paciente mais grave. O uso da quetiapina e da risperidona, hipotermia, terapia de anemia megaloblástica, alcalose e paralisia periódica familiar, que foi que a gente conversou, ou pela tireotoxicose, que seria o hipertireoidismo. A perda extrarrenal, é a outra causa, ela pode acontecer via gastrointestinal, então, que seria uma das causas mais comuns, que seria a diarreia e vômitos junto com o uso de diuréticos. Então, diarreia e vômitos. Lembrar que o vômito, eles vão causar hipovolemia, então vai estimular ainda mais a liberação de aldosterona. Você vai levar um estado, o vômito também tem perda de ácido clorídrico nos vômitos, então você vai ter um estado de alcalose. Esse estado de alcalose vai levar no rim, aumentar no rim a perda de potássio. Então, o vômito, além de ser perda primária, também vai gerar no rim perda de potássio secundária. A gastroenterite infecciosa, que é a causa mais comum. A diarreia por uso de laxantes. O uso de laxantes pode gerar alteração ou não do distúrbio ácido básico. Preparo para colonoscopia, pólipos secretores, os vipomas. Vipomas faz uma diarreia muito importante, porque ele vai fazer secretar um polipeptídeo intestinal que vai levar uma diarreia secretora de potássio. Então, é uma perda importante de potássio pelo intestino. E vai ter também uma hipocalemia grave. A síndrome de ogive, que é a pseudoobstrução, ela leva também uma diarreia secretora, que tem perda de grande quantidade de potássio pelo cólon também. E a geofagia, que a gente já escutou falar, aqui nunca escutou falar, a grávida está comendo barro. Então, quando você come o barro, esse barro lá no intestino se cola nos rios de potássio e tem essa perda via fezes. Seria porque ele vai funcionar como uma resina de troca. Outras perdas extrarrenal seria o suor, que eu falei que é importante só em ambientes quentes,
em exercícios extenuantes, e ele é importante nos pacientes que têm fibrose cística, são pacientes mais suscetíveis à perda pelo suor de potássio. E a outra causa seria perdas no filtro, na diálise, né? Nossos banhos são pobres em diálise, então a gente tem que estar sempre de olho no potássio, até para repor no banho e evitar essas perdas. A plasmaferese vai no mesmo mecanismo da diálise. A perda renal. A perda renal, ela é sempre mediada pela aldosterona, quantidade de água e sódio e a quantidade de a carga tanto elétrica quanto a quantidade de potássio que vai chegar lá. Então, quando que você vai ter perda renal? O uso de diuréticos, que é o que eu falei, é outra causa muito comum, alça e tiazídicos. Lembrar que o diurético aldactone, ele vai fazer hipercalemia, porque ele age em outro local. Nefropatia perdedoras de sal, que seriam nefropatias que mimetizam o uso do diurético. A síndrome de Barth e a de Giltman é um exemplo delas. A Barth seria a mutação na proteína transportadora que mimetiza a furosemida e o Giltman vai mimetizar o tiazídico. As síndromes que têm excesso de mineralocorticoide são a aldosterona, então se você produz muita aldosterona, você vai gerar uma perda aumentada de potássio, em compensação você vai ter um ganho aumentado de sódio e de água. Então, é um paciente que geralmente desenvolve hipertensão. Então, você vai ter o hiperaldosteronismo primário e o secundário, a estenose de artéria renal, porque o hipofluxo vai também ativar o sistema renina-angiotensina e vai acabar sendo uma causa de hiperaldosteronismo também. Os tumores que vão produzir renina, porque acaba deflagrando todo também o sistema. E uma doença autoimune, que seria uma síndrome que tem deficiência da enzima 11, também traz excesso de mineralocorticoide. E também, na verdade, não faz excesso de mineralocorticoide, faz excesso de glicocorticoide, só que ele tem a incapacidade de converter o cortisol na cortisona. E o cortisol, ele vai agir como um mineralocorticoide, não age como um glicocorticoide, só quando ele é transformado. Então, ele acaba simulando o hiperaldosteronismo secundário. A síndrome de Little, que é uma doença genética também autossômica, que vai ter alteração dos canais do túbulo coletor, então vai ser alteração renal mesmo. Vai ter hipocalemia associada à alcalose metabólica, associada à hipertensão. O vômito, que eu expliquei lá atrás, quando você perde cloreto, o ácido gástrico, você vai estar perdendo ácido, ele vai estimular, vai estar fazendo hipovolemia, então ele leva um aldosteronismo, vai lá no rim, além dele estimular a bicarbonatúria, que aí vai ter a troca do potássio com os ácidos, ainda vai ter a ação da aldosterona. Então, ela, além de ser causa de perda intestinal, passa a ser causa de perda renal. A hipomagnesemia ainda é um mecanismo desconhecido de qual motivo ela causa o potássio, mas se você tiver uma hipomagnesemia associada a uma hipocalemia, esse potássio você nunca vai conseguir repor os dois ao mesmo tempo. Parece que está envolvido nos canais mesmo lá. A anfotericina, ela vai causar em 50% dos pacientes, então ela vai ter a troca, e no outro tanto vai ter alteração com a membrana do esteroide, então ele vai mimetizar a ação da aldosterona. E também ela vai ter isso, vai ser associada à acidose. As doenças intersticiais também podem causar. A diurese osmótica, quando você tem hiperglicemia, o uso de manitol e a uremia, a ureia muito alta. O hiperaldosteronismo primário. O hiperaldosteronismo primário vai acontecer quando as adrenais, elas por si só produzem aldosterona, independente da secreção de renina, ou seja, um distúrbio da adrenal. Então, seria um hiperaldosteronismo
hiporreninêmico, porque quando ela aumenta muito a aldosterona e o restante está normal, está sadio, a renina vai ficar suprimida. Então, os sintomas, a primeira coisa é a hipertensão. Tem paciente que só tem hipertensão, não tem mais nada. Pode ser leve, pode ser grave e pode ser moderado. Associada a isso, vai ter a hipocalemia, a hipernatremia, hipovolemia, a alcalose, vai ter uma fraqueza, que pode estar associada a parestesias e paralisias ou tentanias. As causas do hiperaldosteronismo se dividem em causas tratadas por cirurgias e causas não tratadas por cirurgia. As causas tratadas por cirurgia seriam o adenoma, que pode ser uni ou bilateral, multinodular primário da hiperplasia, a hiperplasia adrenocortical multinodular primária, o tumor secretor de aldosterona do ovário, o APA e o BH com concomitante do feocromocitoma, o carcinoma produtor de aldosterona e as causas não curáveis por cirurgia, que era para ter separado aqui, é a hiperplasia adrenal bilateral, a APA unilateral ou bilateral, ou a hiperplasia unilateral, o hiperaldosteronismo familiar tipo 1 e 4 e 5, também é uma doença genética, e o familiar tipo 1, que também é uma doença genética. O hiperaldosteronismo secundário já vai ser o quê? Um aumento da atividade da adrenal secundária ao estímulo não hipofisário. Secundário é o estímulo que seria a renina. Então, seria um hiperaldosteronismo hiperreninêmico. Então, vai aumentar a produção na adrenal de aldosterona em resposta ao estímulo que seria uma isquemia renal ou uma hipovolemia renal, que vai estimular o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ali é hiperaldosteronismo, escrevi errado, viu, gente? É um hiperaldosteronismo hiperreninêmico. Os sintomas são semelhantes aos do primário, então você pode ter hipertensão de todas as formas, você tem uma alcalose hipocalêmica, que vai levar a fraqueza, parestesia, paralisia transitória e tetania. O edema pode acontecer que nem o outro, o outro é raro, nesse pode acontecer dependendo da etiologia. O diagnóstico aqui é feito, e lá também, feito através da concentração de aldosterona, da dosagem de aldosterona e renina, que aí você vai diagnosticar o diferencial de um do outro, sempre tem que dosar o potássio e ter uma gasometria. As causas aqui seria doença obstrutiva renal, uma ateromatose, uma estenose, vasoconstrição renal, que seria numa hipertensão acelerada maligna, distúrbios edematosos, como cirrose, insuficiência cardíaca, síndrome nefrótica. Eu fiz aqui, ó, hiperaldosteronismo também se divide, que é fácil de pensar, aqueles que têm hipertensão e aqueles que não têm hipertensão. Então, hipertensão primário, você vai pensar na hipertensão maligna, na causa com hipertensão, né? Primário, hipertensão maligna, renovascular, tumor secretor, hipertensão renal e uso de diuréticos, síndrome de Little, deficiência, né, doenças autoimunes, hiperplasia adrenal congênita. E tem o hiperaldosteronismo, e tem na hiperaldosteronismo tem a hipocalemia, né, sem hipertensão, que é a síndrome de Bartter, a síndrome de Gittelman, que estão simulando o uso de diurético, a hipomagnesemia, que vai alterar a perda, o uso da anfotericina, os medicamentos que são medicamentos de troca, né, diarreia e vômito, sudorese excessiva, paralisia periódica hipocalêmica, que pode ser causada por tirotoxicose ou ser congênita familiar, a insulinoterapia, o tratamento da anemia megaloblástica, ou seja, a reposição de B12 e ácido fólico. E existe também as causas de pseudo-hipocalemia, que sempre tem que ser afastada, que é a hemotransfusão,
Se o paciente recebe um hemoderivado, ele vai estar recebendo uma quantidade grande de células. Então, o que pode acontecer momentaneamente? As células do plasma, o potássio do plasma entrar para dentro dessas células. Então, você vai gerar uma hiponatremia que não é real. Uma hipocalemia que não é real. Ela vai ser transitória. Ela entra para dentro das células, mas daqui a pouco ela já vai se organizar de novo, porque foi só um sequestro do que está normal. E também o que acontece muito na leucemia mieloide aguda, que tem leucocitose muito severa. É isso também. A leucocitose é tão grande que acaba que o potássio que está em níveis normais, ele acaba entrando para essas células e aí gerando essa pseudo-hipo. O approach, como você vai acompanhar esse paciente? Primeiro, você vai ter que olhar se ele tem alguma urgência, alguma alteração de eletro. Se tiver os casos mais graves a moderados, ou seja, os casos que tem o potássio abaixo de 3, você tem que ficar mais ligado nisso. Se não tiver nem alteração no eletro, nem na gasometria, você pode passar para uma avaliação diagnóstica adicional. Senão, você vai primeiro abordar o risco que ele tem de evoluir para uma parada. Então, você vai afastar sempre causas de hipocalemia, as principais na história, se ele usa diurético, se ele tem diarreia ou vômito, e afastar também causas da hipocalemia e da hipocalemia por troca, por deslocamento, que também você consegue afastar, ou simplesmente a pseudohipocalemia que você não trata. Feito isso, você acessa as perdas. Como você acessa as perdas na sua abordagem clínica? Você pode pedir a urina 24 horas, que para a gente, nefrologista, a gente não curte muito, acha que a margem de erro é muito grande, mas na urina de 24 horas, se você tem um potássio maior que 20, quer dizendo que está perdendo no rim. Então, você já fechou que a perda é renal. Se ele é menor que 20, você vai pensar em qualquer fator extrarrenal, seja perda intestinal, perda por suor, ou fator de troca, ou a própria pseudohipo, tá? Ou baixa ingesta. Qual o problema dessa urina de 24 horas? Sempre que você coleta uma urina por 24 horas, a margem de erro é muito grande. Você pode perder diurese no banho, quando você vai ter fezes. Você pode simplesmente esquecer de coletar, pode coletar de forma errada. Então, a margem de erro se torna muito grande. Se também você está fazendo essa abordagem no paciente que tinha urgência, ou seja, você já começou a repor o potássio, ele tinha urgência, tinha alteração de eletrocardiograma, eu já comecei a repor, não tinha tempo de esperar. E aí depois eu fui investigar. O rim, ele tem a capacidade de, nas primeiras 6 horas, ele perder metade do potássio, mesmo numa situação normal, do que foi reposto. Então, você vai ter uma margem de erro muito grande. Então, às vezes, o paciente não tem causa renal e você vai pegar a perda renal da reposição. Então, qual é a saída para isso, que é o que a gente prefere? A amostra isolada. Você pega uma amostra isolada da urina e dosa o potássio e dosa a creatinina e vai fazer a relação da creatinina pela ureia, do potássio pela creatinina, todos são urinários. Lembrar que a relação, ela vai ser o resultado em milimol, que é a mesma coisa que MEC, por grama. Geralmente, a nossa creatinina é dosada em decilitro por miligrama, então tem que fazer a transformação na hora de fazer o cálculo. Se for maior que 15, a perda é renal. De fato, está tendo perda pelo rim. Se for menor que 15, a perda é extrarrenal. Fora, a outra coisa importante dessa amostra isolada é que você pode coletar antes mesmo de começar a repor, porque enquanto você prepara o soro, você colhe a amostra da urina. Eu não sei se no primavera eles dosam, viu, gente? Eu não vi. Então, mais ou menos, seria esse o approach. Eu consegui todo em inglês. Uma hipocalemia abaixo de 3, então a primeira coisa que você faz, depois que você excluiu ou risco ou não, é ver se tem a pseudo ou as trocas. Tem risco, você trata, não tem risco, você investiga, aí você vai investigar as causas da perda. Se for perda renal, a gente discute depois. Se não for perda renal, aí você vai ver se tem a paralisia. Se tiver paralisia, você vai investigar se tem hipertireoidismo. Se tiver hipertireoidismo, fechado. É paralisia secundária ao hipertireoidismo. Não tem, você vai pensar que é familiar, então é uma doença genética. Não tem paralisia, então segue andando. Aí você vai pensar que você tem as perdas renal ou baixa
ou baixa ingestão, que tem que ser uma baixa ingestão por tempo prolongado, né? Ou uso de diurético. Aí vem a importância de você ter na mão uma gasometria. Se você tem a gasometria, viu que tem acidose, você já pensa que a causa pode ser diarreia, uso abusivo de diurético, um adenoma viloso. Quando você tem o preparo para colonoscopia, quando você faz enteróclise, a fístula entérica. Quando tem alcalose, você pode pensar também, que você pensa em vômito, pode pensar que está usando diurético, pode pensar nas enzimas de troca. O laxante, o uso abusivo de laxante pode dar qualquer tipo, viu, gente? O adenoma viloso também, vai depender da fase. Quando está normal, você pensa que você tem a geofagia, que não vai alterar, só vai perder potássio sozinho. Está com baixa ingesta, também não vai alterar. A perda cutânea também não altera. E aí o uso abusivo do coisa. Então, a perda maior que 15, com acidose metabólica. Ou seja, a perda renal. Você vai dosar o cloro. Se o cloro estiver baixa, pensa, aqui já entrou nas perdas renais, né? Que são aquelas maior que 15. Com alcalose metabólica. Aí você dosa o sódio urinário. Um sódio urinário baixo, ou seja, não está tendo perda de sódio urinário. Você vai pensar em vômito como causa. Aí a sonda nasogástrica aberta, ou a diarreia congênita. Se tiver uma alteração do cloro, aí você já vai pensar nas alcaloses gerada pelo rim. Aí você vai comparar naquelas causas hipertensão ou pressão normal. Se for pressão normal, você vai pensar que é diurético ou as duas síndromes que simulam o uso de diurético. Se tiver hipertensão, aí você passa para aquelas causas que a gente discutiu da hipertensão. Aí a hipertensão, você dosou renina. Tem renina alta, tem aldosterona alta. Tem renina baixa, aldosterona baixa. Vai pensar em cortisol. Vai pensar na síndrome de Little, a deficiência do 11. Se tiver renina alta, com aldosterona, renina baixa com aldosterona alta, hiperaldosteronismo primário, adenocarcinoma adrenal. Deixa eu ver aqui. A gasometria, então, eu tinha feito separada a gasometria, acho que eu já falei tudo. Alcalose metabólica sem perda urinária, diarreia, adenoma viloso, perda de suco gástrico, acidose metabólica sem perda de potássio urinário, diarreias graves, por uso ou não de laxante, enteróclise, fístula entérica, adenomas vilosos, acidose metabólica com perda urinária, cetoacidose diabética e acidose tubular renal tipo 1 e o 2, a alcalose metabólica com perda de sódio urinário e pressão normal, são diurético e as síndromes que simulam o diurético. A alcalose metabólica com perda urinária, aí esse caso aqui vai ser acompanhado de hipertensão. Aí vão ser os casos de hiperaldosteronismo ou doença renovascular. Como você trata a hipocalemia? A primeira coisa que você vai fazer é tratar a causa. Então, primeiro de tudo, pensar em tratar sempre a causa. Se tiver diarreia e vômito, tratar. Se tiver usando furosemida, descontinuar. Se tiver usando hidroclorotiazida, que é muito comum também, outro que esquece, que é a idapamida. Se tiver hiperglicemia, tem que tratar imediatamente, mas sempre com atenção, porque quando você trata a hiperglicemia, que gera a diurese osmótica, você vai estar jogando potássio para dentro da célula. Então, você pode piorar o potássio. Então, tem que dosar muito potássio do paciente que está tratando hiperglicemia com hipocalemia. A hipocalemia leve, você pode repor via oral. Já quando é moderada e grave, você tem que repor venoso. A reposição sempre você vai focar em 20 milimol, ou seja, 20 mEq por hora, não ultrapassar disso. Lembrar que o cloreto de potássio ele é extremamente irritante para a célula, então tem que ser uma solução diluída. Se for em via periférica, no máximo 50 milimol por litro, porque senão você vai fazer uma flebite gigante no paciente.
O potássio nunca deve ser diluído em soro glicosado, porque a glicose vai piorar a hipocalemia, então sempre no soro fisiológico. E sempre que você for corrigir o potássio, você vai pensar em corrigir para menos, porque se você causar hipercalemia rápida, você também pode causar danos fatais para esse paciente no eletrocardiograma. Sempre ficar atento para a hipomagnesemia, senão você vai estar repondo, e ele não vai melhorar. E a alternativa do uso de diuréticos, principalmente se for um paciente hipervolêmico, que seria a aldosterona e a milorida. Quando está associada à paralisia periódica hipocalêmica, o tratamento é o propanolol em dose alta, usa 3 mg por quilo, ele faz uma reversão rápida por conta do efeito beta-bloqueador dele, e sempre tratar os distúrbios, né, os distúrbios que estiver associado. Eu fiz aqui a quantidade, depois aqui só para digitar a título de curiosidade, quanto que tem cada solução. O xarope que a gente tem no hospital é 8 mEq por 10 ml. A ampolinha de HCl, ela tem 2 mEq por ml. O ringue lactato, ele vai ter 4 mEq por ml. A hipercalcemia. Bem, pensar em hipercalcemia é pensar num potássio sérico elevado. O potássio acima de 5,5. Ela também é dividida em leve, moderada e severa. A leve até 6,5, a moderada de 6,5 a 8 e a severa acima de 8. Nos pacientes hospitalizados, cerca de 1 a 10% vão desenvolver hipercalemia. Geralmente está associada a uma insuficiência renal, seja aguda ou crônica, ou outras doenças ou medicamentos usados que vão reduzir, né, a excreção de potássio, ou seja, vão gerar retenção de potássio. As causas sempre vão estar relacionadas ao distúrbio de excreção, que vai estar renal, ele vai estar diminuído, por isso vai estar retendo potássio. O distúrbio de distribuição também, que aqui vai ser o contrário, o potássio saiu da célula e foi para o líquido extracelular, então você vai aumentar o potássio do plasma. Medicamentos que afetam a excreção renal do potássio e o consumo excessivo de potássio, principalmente em suplementos. As causas aqui, então, de distúrbio de excreção seria ao contrário, o hipoaldosteronismo é uma das causas, então ele pode ter o hipoaldosteronismo reninêmico adquirido, o primário, que seria a doença de Addison, a hiperplasia congênita, adrenal congênita, que pode ser dominante ou recessiva, a deficiência dos mineralocorticoides, em geral, né, fazer o hipo, a hiporreninemia, ou seja, não tem estímulo para adrenal produzir aldosterona, o pseudo-hipoaldosteronismo, a doença renal, a crônica, até tanto aguda quanto crônica. De lembrar que o crônico geralmente tolera mais a hipercalemia, ele vai adquirindo aos pouquinhos. Tem um paciente que tem um potássio mais alto e tolera bem. O lúpus eritomatoso sistêmico e a acidose tubular tipo 4. Os distúrbios que vão levar ao deslocamento, que tiram potássio da célula e jogam ele para o plasma. É a acidose, ao contrário de lá, que era a alcalose, que é a acidose. Todo dano tissular, ou seja, rompeu célula, você vai sair. Então, rabdomiólise, queimadura, trauma, hemólise, só que hemólise ficaria classificada como pseudo. Paralisia periódica hipercalêmica familiar, que é ao contrário da outra. Os estados hiperosmolares, hiperglicemia e infusão de glicose. Deficiência ou resistência à insulina. A síndrome da lise tumoral. Agentes que usados podem causar hipercalemia. Aí seria a milorida, que é um diurético poupador de potássio.
os aminoácidos que vão entrar na célula e vão gerar uma troca. Para entrar na célula, eles geram uma troca de potássio. Então, o potássio sai da célula e eles entram. O BRA e o IECA, eles vão inibir a síntese da aldosterona, então ele vai gerar um estado de hipoaldosteronismo. Geralmente o BRA, ele causa menos que o IECA. Na prática, eu não vejo isso não, mas é o que você sempre lê. Os antifúngicos azólicos também vão inibir, eles vão lá inibir a síntese da adrenal, também leva ao hipoaldosteronismo. O beta-bloqueador ele vai agir diretamente na bomba de sódio, potássio e ATPase. A ciclosporina, ela vai inibir a secreção de renina, e aí ela vai inibir a aldosterona e vai fazer efeito contrário. O tracolimus, que é outro imunossupressor, ele também vai agir como, ele é bem parecido com a ciclosporina, também inibe a renina. Infusão de glicose ou deficiência de insulina. Bem, a hipertonicidade da hiperglicemia vai levar o quê? O potássio para fora do espaço celular. Aí essa hipercalemia vai ocorrer só se tiver infusões contínuas, que aí você vai gerar sempre troca, que você troca e destroca. A heparina, ela vai inibir direto a aldosterona adrenal. Tem alguns remédios fitoterápicos que eu achei na literatura, que aí eu até pus aqui de título de curiosidade, porque o paciente adora tomar essas coisas e dizer que não toma nada. O ginseng, a erva leiteira, lírio de vale, bagas de espinheiro, preparação com sapo-bega. Enfim, tudo isso vai agir diretamente também na bomba de sódio e potássio. Outros suplementos fitoterápicos também aqui, que é a mesma coisa, a dente de leão, o rabo de cavalo, a urtiga, o AINE, mesmo o AINE seletivo da COX-2, ele vai diminuir a produção da prostaglandina. Quando ele inibe a prostaglandina, ele vai diminuir o fluxo na aferente, e com isso ele vai suprimir o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Digoxina, em níveis tóxicos, vai inibir diretamente a bomba de sódio, potássio, ATPase. Os glóbulos vermelhos empacotados. Eu não sei direito o que é isso, gente. Eu procurei, eu não achei o que são glóbulos vermelhos empacotados, mas enfim, ele vai, quando você funde ele, eu imagino que seja a hemotransfusão, porque não achei a hemotransfusão em causa. Quando você causa hemólise da hemotransfusão, você vai gerar hipernatremia. A penicilina G, ela também é causa, porque ela vai aumentar a sobrecarga de potássio. Aumentando a sobrecarga de potássio, ela vai ter que gerar com o potássio. É a mesma coisa como se fosse o veículo dela, o potássio. O trimetrepin e a pentamina, ela vai diminuir a secreção de potássio. Aí, com isso, ela altera o gradiente elétrico lá dentro do túbulo renal e vai fazer com que as células fiquem, deixem o potássio transforme do intra para o extra. Os suplementos que têm potássio, substitutos também. A aldactone, que é outro diurético poupador de potássio, ele inibe diretamente a aldosterona. A toxicidade por flúor também, que vai inibir a toxicidade de aldosterona, acontece mais em criança ou pessoas que tomam. Existem situações que você tem que suspeitar que o potássio foi coletado, que foi erro de coleta, na verdade. Ele é um falso alto. Então, eu já vi lá no Primavera, paciente com potássio super alto, você não bate para a clínica. Aí eu fui perguntar para o paciente onde ele coletou. Ele tinha coletado exatamente na veia que estava recebendo potássio, ou seja, ele está pegando o potássio da reposição. As pseudos, hipercalemia, que seria a situação de hemólise, leucocitose, trombocitose, que aí você rompe essas células e aí distribui o potássio pelo corpo. Erro de laboratório mesmo.
Quando vai fazer a flebotomia e fica apertando o local, isso vai ter destruição tissular ali, aí quando você colhe, vai colher com alto de potássio. Todo mundo foi lá chamando ele de Curta Minha Babinha. Aí ele gostou muito disso. A síndrome de Ele tem todo gente. mundo que ele É aqui em casa ou é aí? chama ele de Curta Minha Babinha. É aqui? Acho que não, né? O trauma de venopunção também vai ser por hemólise local, por destruição de células locais. Síndromes genéticas não comuns, como a pseudo-hipercalemia familiar e a esferocitose hereditária. A esferocitose tem hemólise. As manifestações clínicas da hipernatremia. As manifestações clínicas também vão ser super variantes, vai variar de poucos sintomas a nenhum, a sintomas cardíacos importantes que podem levar a óbito. Então, o paciente pode se apresentar com fraqueza muscular, com a paralisia periódica hipercalêmica. Ele vai ter crise de fraqueza que vai progredindo até ficar com paralisia e ele vai ter o potássio alto. Quando a hipercalemia é acima de 6, geralmente ela tem algumas alterações vai ter alteração na condução cardíaca, por isso vai começar as alterações também no eletro, que vão se tornar tão importantes que pode reverter e ter uma parada. Transtornos. Aí, vamos lá. Ela também vai ser dividida pelo tipo de... Na leve, pode não ter nada, como pode começar a subir, começa a ter onda T apicolada, o QT ainda é normal, ou então ele encurta um pouquinho. Quando se torna moderada, os distúrbios de condução se instalam. Aí você vai começar a ter um achatamento da onda P, um prolongamento do PR, o P pode ficar praticamente imperceptível, olha aí, como é que vocês estão vendo, ela é bem pequenininho, prolonga o PR, o QRS se torna longo, com amplitude maior, a onda T se torna mais apiculada ainda, até que você vem para a severa. Na severa, ela pode evoluir com taque ventricular e até a sistolia. A ausência de onda P desaparece totalmente. O QRS se torna aberrante, ele é largo, ele tem uma amplitude diminuída, ele é fusionado, desaparece ST, desaparece onda T, forma uma onda Q total fusional. E aí isso aí pode evoluir para ataque ventricular, fibrilação ventricular e a sistolia, ou a sistolia. A doença de Addis, eu só fiz uma, que é uma muito comum, que é um dos mais comuns, né? Insuficiência adrenal, né? Deixa eu só arrumar aqui, ela é o hiper, né? É uma insuficiência adrenal. Ela vai ter uma deficiência primária, né? Ela é primária da adrenal, e aí o mineralocorticoide fica suprimido, vai suprimir, não vai ter aldosterona, com isso você vai lá, o rim passa a perder água, passa a perder sódio, é um paciente então que desidrata, que pode evoluir para choque por conta disso, ele vai ter hiponatremia, e em compensação, em troca desse sódio, vai reabsorver muito potássio, então ele vai ter hipercalemia. Deficiência associada a ele, porque como é insuficiência adrenal, você tem os minerais e os glicocorticoides. Então, você vai ter associada a ele, vai ter a deficiência de glicocorticoides. Então, é um paciente que se apresenta com hipoglicemia para você. E ele vai ter o estímulo hipofisário aumentado, porque está tentando estimular uma glândula que não funciona. Então, ativa a melanina, e essa melanina vai começar a gerar áreas escurecidas em torno de boca, pela pele, em dobras, enfim. A secundária é bem parecida com a Addison, a insuficiência secundária, só que ela não vai ter o ACTH. O ACTH vai estar diminuído, porque ele não vai ter o estímulo. Então, é uma glândula que não é estimulada, é secundária à falta de estímulo. Aí ela é um paciente que não tem essas áreas escurecidas, mas o quadro é bem parecido. O tratamento urgente, o paciente chegou para você com hipercalemia, tem alteração no eletro, sempre que houver alteração do eletro, você vai pensar que ele vai ter um rápido risco, é um mau presságio. Rapidamente, ele pode a qualquer momento virar fatal, pode acontecer uma coisa grave. Então, esse paciente,
você tem que tratar ele com urgência. Então, antes de começar, enquanto você investiga, você não tem tempo para investigar a etiologia desse paciente, você dosa rapidinho o potássio e a creatinina, pega uma osmolaridade urinária e segue para o tratamento. Não existe um estudo que te diga qual o nível de potássio é significante para você. Pelo que a gente lê, a gente acredita que é 6 mEq por litro, ou 6 milimol por litro. Quando você indica esse tratamento urgente, então, é um paciente que tem alteração do eletro, que é um mau presságio, é um paciente que desenvolveu muito rápido essa hipercalemia, você sabe que ele não vai ter tempo, ele tem disfunção renal, o rim não funciona, a perda é 90%, então vai ter que depender da perda intestinal, que é mais lenta, e ele tem uma acidose significativa, que vai piorar ainda mais esse quadro. O foco, então, do tratamento urgente, o primeiro foco é estabilização do miocárdio. Você tem que estabilizar esse miocárdio que está desestabilizado por conta das alterações do gradiente elétrico. Então, tem que protegê-lo contra a arritmia. Outro foco é pegar o potássio e desviá-lo do líquido extracelular para dentro da célula. Isso você consegue fazer muito rápido. Então, vai ter uma alteração que já vai começar a baixar a calemia dele. Corrige a acidose, que é outra forma de também ter esse transporte, corrige para não piorar, e que também poderia gerar causa de parada, então são duas coisas associadas, então você tem que tratar urgente também. Como você estabiliza o miocárdio? Sempre que tiver potássio alto, a primeira coisa que você faz é pensar na estabilização do miocárdio, então você usa o gluconato. Gluconato 10%, 10 a 20 ml, infundido em 2 a 3 minutos. A exceção aqui seria dos pacientes que fazem uso do digital. O paciente que faz uso de digital, ele é muito sensível ao gluconato. Então, ou você troca o gluconato por magnésio, ou você opta por uma infusão lenta do gluconato, de cerca de 20 a 30 minutos. Porque você pode piorar a toxicidade miocárdica do digital quando você infunde o gluconato. A ação do gluconato é imediata, dura 30 minutos, protege o miocárdio dos efeitos do potássio, tóxicos do potássio, e não vai ter nenhum efeito, no potássio sérico, tá? Ele só vai proteger os efeitos tóxicos desse potássio. Ele vai piorar, né, no caso da digoxina. Outro foco seu que vai ser desviar o potássio do líquido extracelular para o intracelular, que você consegue agir rápido. Você pode usar, então, a insulina. A minha sugestão é fazer a solução, né, de glicose com insulina. Eu faço mais ou menos assim, 1 unidade para cada 5 unidades de 5 ml, né? 1 unidade para cada 5 gramas de glicose, que dá 10 unidades em 50 de glicose, e eu ponho soro glicosado para sobrar. Eu prefiro que sobre glicose. A ação dela vai ser em 15 a 30 minutos, vai durar por 2 a 6 horas, essa colocação para dentro da célula. Aí você já vai ter tempo de agir nas outras causas. O salbutamol e o fenoterol, e a nebulização com eles, também joga o potássio para dentro da célula, corrige a acidose. Feito isso, você passa para a segunda etapa do tratamento, que seria esfoliar potássio. Esse, de fato, seria o tratamento efetivo. Como você consegue esfoliar? Se o paciente tem função renal normal, se ele responde ao diurético, Lasix, é uma excelente opção, 20 a 40 miligramas IV. Se tiver depressão de volume, ou seja, um paciente que tem hipovolemia, se administra ele junto com uma solução salina, para evitar que o paciente desidrate. A ação dele leva 15 minutos a 1 hora para iniciar, vai durar por 4 horas. Ele vai ser eficaz só em quem responde. Como eu disse, paciente com insuficiência renal nem sempre responde. E tem as enzimas de troca. Aqui nós temos o Sorcal. O Sorcal pode ser feito via oral, 50 gramas, ou via retal. A via oral, você tem que lembrar sempre em diluí-lo num diluente que dê diarreia. Porque a enzima de troca, ela chega no intestino, ela troca o potássio do intestino pelo sódio,
Ele tem, e aí você quer que esse paciente tenha fezes. Se não tiver, e ele ficar constipado, vai ter troca e destroca. Então, não vai fazer efeito nenhum, e ele é um medicamento bem caro. Então, você, quando fizer oral, dilui ele em manitol ou no sorbitol. Eu prefiro diluir em manitol. Retal tem um efeito mais rápido e não precisa fazer esse efeito da diluição. A ação dele é de 1 a 2 horas. A rota retal, na via retal, é mais rápida. A duração também é de 4 a 6 horas e vai ter essa troca intestinal. O problema dele é que pode aumentar o sódio, viu? E o tratamento a longo prazo seria, de fato, tratar a causa subjacente, a causa que está levando a hipernatremia. Então, você vai descontinuar o medicamento que estiver usando, vai adotar dietas pobres em potássio, vai repor alterações do hipoaldosteronismo, como na doença de Addison. Por exemplo, você vai usar hidrocortisona ou prednisona. Na doença de Addison primária, ou seja, insuficiência adrenal primária, você tem que associar a hidrocortisona ou prednisona com a fluorcortisona. Quando você tiver a secundária, basta usar a hidrocortisona, viu? Não precisa associar a fluor, não. Quando você tiver um paciente com insuficiência renal que tenha que usar a Braieca e ele começa a aumentar muito esse potássio, você pode associar, geralmente a hipercalemia vai estar associada à acidose, então você trata usando bicarbonato de sódio oral mesmo. O Enilson fala que é receita de bolo. E eu trouxe hoje eu só trouxe um quadro, é um paciente, uma mulher de 41 anos, que foi encaminhada ao nefrologista, que tinha queixa de fadiga, fraqueza e câimbras musculares. Ela tinha uma história que há 8 meses tinha internado em UTI e tinha vômito, diarreia e alteração do eletrocardiograma. Após esse primeiro episódio, necessitou de mais 2 outras ocasiões de internação pela persistência do sistema, dos sintomas, só que ela não tinha mais vômito, não tinha mais diarreia e não tinha mais alteração do eletro. Ela tinha uma história pregressa, perda de peso, ela não sabia quantificar, tinha amenorreia e a pressão era baixa. Tinha sido submetida a uma tireoidectomia há 20 anos, devido a carcinoma, e há 5 anos apresentou recidiva do tumor, que foi tratada com iodo. Estava em uso de Puran 100 microgramas dia. O laboratório dela, ela tinha uma hipocalemia associada à alcalose metabólica, com hipocalciúria, um magnésio baixo, cálcio normal. E tinha evidências de hipertireoidismo, TSH baixo com T4 livre alto. A função renal dela era normal. O exame físico que chamava atenção era o peso, 38 quilos numa mulher de 1,57 m. Então, primeiro você pensou que era uma paralisia periódica hipocalêmica tireotóxica. Então, quadro de hipertireoidismo levando à hipocalemia grave. Houve, então, foi feita a redução do Puran para 75, foi reposto potássio e magnésio via oral. O paciente evoluiu para o estado normal da tireoide, o tireoideu, só que ela persistiu com a hipocalemia. Então, volta de novo, vamos investigar tudo de novo. Ela mantinha a creatinina de 1,2, o magnésio agora era normal, o sódio baixo, um potássio de 1,8, baixíssimo, o cloreto urinário de 80, o cálcio urinário de 29, o magnésio urinário 32, sódio urinário de 74, potássio urinário de 32 em 24 horas, ou seja, ela tinha perda urinária de potássio, o TSH e o T4 livre normalizaram, a gasometria ela tinha um bicarbonato aumentado, ela tinha uma alcalose. A aldosterona de 212 é a atividade da renina de 215. Então, depois dessa segundo rastreio, já no estado eutirodeu, fica fechado que ela tinha hiperaldosteronismo hiperreninêmico secundário a um diagnóstico de síndrome de Giltman, que nunca tinha sido feito antes. Bom, gente, é isso hoje.
Oi, Aline. Oi, Obrigada aí pela aula. nada. Essa foi compridona, hein? Pesadona, eu achei. Então, né? Aline, assim, eu quero te agradecer em nome do CEP, né, do pessoal da Medicina Intensiva, por ter topado aí o desafio de pegar essas aulas de nefrologia. A gente teve muitos participantes aí ao longo desses dias. E é isso. Se aí eu abro para perguntas, se alguém ainda tiver pergunta, quiser fazer alguma colocação, a gente tem uns minutinhos aí. Aline, queria agradecer bastante. Eu diria que foi o ano com o R1, né? Com chave de ouro nesse módulo aí de nefrologia. Tem um R1 tá aí hoje? Tá, pô. Hoje é Ah, sério. Parabéns! Subespecialista em Covid, aí, Mário. Sim, Não, sim. Acho que todo mundo, né, esse ano. acabei que a gente não conseguiu entrar, que a gente tava na retaguarda, mas graças a Deus Vivi gravou, então vou pegar o iniciozinho da aula depois. Mas foi show. Potássio, assim, foi uma aula um pouco É, mais longa, mas realmente ela é mais simples de é entender mais do que fácil, né? é mais fácil. É um ao contrário do outro. É É, diferente do sódio, né? só de um capítulo de à parte, assim. Mas foi show. É, Obrigadão por tudo ali. nada. Oi, quem é? Queria agradecer também. Mário, Oi, Mário, tudo bom? tudo em ordem. Agradecer também, viu? A aula é realmente muito completa, né? Ajuda a gente a lembrar que essas outras causas também existem, né? O hipoaldosteronismo, né? Potássio baixo com pressão alta, né? Enfim, Aham. ajuda. Foi bom para relembrar muita E coisa. é causa de paciente internar em UTI, né? Uhum, pois é. Esse caso Agora, aí, deixa eu Aline, perguntar uma coisa que. Vá, Eu vá. queria Ah, só perguntar uma coisa que eu via. Vejo pouco, né? Tem poucos nefrologistas que eu vi fazerem isso, tratar hipocalemia com aldactone, né? Tem um colega que faz de eu UTI que uso faz muito muito. isso, né? Bota doses mais altas, assim, 100 miligramas por dia e tal. Você costuma chegar a isso e vem Eu emprego? uso. Eu gosto muito, eu amo Aldactone, porque ele controla a pressão, ele melhora a função cardíaca e eu consigo controlar se o paciente tiver potássio baixo, todo esse distúrbio, entendeu? Eu uso até em renal crônico, no meu consultório, que eu sei que tem capacidade de acompanhar, eu uso. Agora, alguns não dá, né? Alguns são tigre, não aparece, aí eu tenho um pouquinho de medo. Mas os pacientes que eu tenho certeza que são certinho, que vão certinho, até no meu consultório eu uso. Na UTI também é uma opção, né? O cara tá lá Excelente monitorizado. opção. Excelente, tá monitorizado e assim, é o paciente às vezes que tá, nem todos os pacientes lá estão hipotenso, né? Agora, pensar que sempre que usar o Dactone, ele é excelente hipotensor. Então, se você usar associado com droga vasoativa, a tendência é cair mais a pressão, né? Entendi. Tá joia. Então, Tá bom? vou falar. Valeu. E obrigado aí por tudo, pelas aulas todas. Imagina, obrigada, de nada. Aline, esse caso aí foi urgência? Foi Esse internou? caso aí, na verdade, eu peguei um caso dos colegas de São Paulo, porque eu não tinha nenhum caso para contar para vocês, eu não lembrava. Eu tive um paciente com a Cintia agora, que foi baixa ingestão, nós reviramos o menino inteiro, ele só contou que não comia, ele só comia salgadinho de vez em quando, depois de um mês de investigação com tudo normal, entendeu? Então, eu nunca tive. Eu tive um paciente com adenoma também, que chegou no PS com... Ele chegou no PS com 2 e contou para mim, olha, já é a terceira vez que eu venho pro PS com potássio baixo. Só que o dele saiu, ele já chegou com a tomo pronto, ele já tinha um adenoma na tomo, entendeu? Eu não precisei nem de fazer investigação. Quando eu abri a tomo dele, tava lá, a adenominha dele, ele operou e melhorou. Entendi. Então não teve muita ciência. Eu nunca tive um paciente para fazer muita ciência de potássio, não. Pô, mas esse aí também foi ciência para o mundo todo, né? Esse foi. Eu peguei do caso do pessoal lá que fez residência comigo que tinha.
Excelente, excelente. Eu acho que Heitor disse que caiu, não foi? Ele não conseguiu voltar, eu acho. Foi. Ele estava até acho que o meio da aula e aí ele caiu e falou mesmo que não conseguiu